E você vai assistir agora um vídeo de um pseudo-apóstolo aqui do Rio de Janeiro, onde ele diz que a igreja dele, a igreja Cristo Vive, a igreja evangélica Cristo Vive, é o único ministério que prega a graça de Deus. Ele diz nesse vídeo, e você vai assistir o vídeo dele, ele com a sua própria boca falando, depois você vai ver a minha pregação logo após o vídeo dele. Ele diz que todos quantos estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Você vê como que se manipula o evangelho, como que se manipula a mente das pessoas. Usa o nome de graça para mesclar lei com a graça. O apóstolo Paulo ensinou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse é o pseudo-apóstolo Miguel Ângelo da igreja Cristo Vive aqui no Rio de Janeiro. Mas eu, Geraldo Moraes, vou dar uma aula, vou desmentir, vou desqualificar o que ele, anos a fio, vem vivendo às custas dessa mentira doutrinária. Assista o vídeo. Daqui a pouco você vai assistir a minha refutação. Ouça o que ele diz. Paulo chegou a dizer aos coríntios que a lei é um ministério de quê? De condenação e de morte. Se ele disse isso, se Deus nos resgatou de lá, porque agora a igreja quer voltar para lá? Isso é uma obsessão. Isso está errado. Quando Deus começou a revelar estas coisas ao meu coração, eu nunca tive dúvida, nunca tive dúvida. Então, Cristo nos resgatou, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou. Então, Gálatas 3, que acabamos de ler, é um dos textos chaves para nós entendermos o que é a lei, o que é a graça, o que é judeu, o que é gentil. Porque a coisa que mais me aflige é o versículo 10, diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pastor, mas não me diga, pois, amado, para que haja estabilidade e saia da sobrevivência apenas, é você se tornar uma pessoa fiel dizimista. Não existe outro caminho. Eu quero lhe encorajar como seu tutor, como seu pai espiritual, como seu guia espiritual, a que você ouça e pratique. Quando nós recebemos nosso salário, há uma parte que Deus chama a dízima, ou a 10ª parte, que é sagrada. Desde os tempos de Abraão, assim foi praticado e assim deu certo. Quer ver uma pessoa que tem segurança, liberdade e estabilidade? É aquela pessoa que diz: 10 dízima é do meu Deus, não toco, eu devolvo à casa do Pai. 10% eu poupo. E eu ensino isso. Esse Senhor, que traz a prerrogativa de apóstolo às nações, ensina, entre outras doutrinas condenadas pelo Evangelho, dízimos, defende placa, autoridade pastoral, apresentação de criança, santa ceia, tudo isto, o que eu vou lhe mostrar, que é condenável diante da graça de Deus, porque é ensinar os gentios a obedecer às leis judaicas. Como que uma igreja pode dizer nós pregamos a graça de Deus se ela tem dízimo? É ensinar os gentios a obedecer à lei judaica. Correto ou não correto? Correto. Ué, mas o dízimo não está na Bíblia? Está. Mas não é para mim nem para você. Deuteronômio, capítulo 24, versículo de número 22. Vamos aos estudos. Bota a Ara, Miguel. Ara, Almeida, revista e atualizada. Versículo 23. 14, eu acho que é 14, Miguel. Deuteronômio 14. Por favor, vê aí.
Deuteronômio, capítulo 14, e versículo de número 23, é isso aí? É empolgação? É o birimbau, Miguel? Você está coisado? Versículo 22 agora, Miguel. Vou bater em você, teu nome também é Miguel. Certamente, darás o dízimo de 10% do teu salário. Eles dizem que o dízimo é para Deus, e o Deus deles não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia pediu dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que todos os cultos você vai levar. Que o quê? Você está vendo que eles não gostam de mim? É verdade. Por isso. Mas eles não gostam do senhor porque o senhor tem esse ar de arrogância. E com lobo eu vou levar o quê? Vou vestido não, eu vou vestido de capuz vermelho, com a cestinha de doce. Vovó tá aí. É assim que se vai em direção do lobo? Ou vai com aquela cara de caçador? Com a cara da riqueza? Que é isso, meu amado? Como é que uma igreja diz, nós pregamos a graça, e aplica o dízimo nas pessoas? Ora, se vocês querem viver a verdade do dízimo, que aplique o dízimo como Deus pediu. Deus pediu dízimo de todo o fruto das sementes, e era para levar ano após ano. Eles transformaram o dízimo em dinheiro em todos os cultos. Aí não dá. Alguém tem que bater em vocês, ó gente. Xanhanhém, 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 xanhanhém. Tem que chamar no xanhanhém. É forró? Pensei que era pisadeiro, piseiro. Meu amado, aonde eu estava que eu não li isso antes? Eu poderia ter comprado um carro, ter feito um plano econômico. Eu poderia ter reformado a minha casa. 20 anos na igreja evangélica, vezes 12 meses. Meu amado, e olha que eu não ganhava mal não, hein? Meu Deus. Obrigando os gentios a viverem como judeus. Mas ninguém fala nada. Eles são poderosos, se tornaram ricos. Mas eu enfrento eles, porque como eu não tenho onde cair morto, eu não morro, vivo falando a verdade. Diz o versículo de número 23, olha aí. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos da tua vaca, das tuas ovelhas, que aprendas a temor o Senhor, a se que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. 24. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar, porque às vezes tinha fazendeiro que tinha que dizimar muita coisa, entendeu? Aí Deus disse, se o caminho for longo, como é que você vai levar toneladas? Vezes 10% de uma fazenda, dava aí 2 toneladas de sementes. Olha o que Deus disse, porque os pastores não disseram. Olha o que Deus diz: quando o caminho te for comprido demais, que o não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus se tiver abençoado, 25, então vende os dízimos, sementes, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. A pergunta que eu faço é: tinha dinheiro ou não? E Deus pediu dinheiro ou não? Não. Gente, isso está escrito aqui mesmo? É isso mesmo? Não há manipulação, só estou lendo. Só. E por que o pastor lá não prega?
Amanhã, segunda-feira, quando você for trabalhar, ou você, aposentado, for passear com bolinha, sabe o que é bolinha? Cachorro de pobre é a bolinha ou Rex. Quando você for passear, eles estão na Barra da Tijuca, na piscina, na sauna, as mulheres dele nos melhores salão. Sabe por quê? Porque em nome de graça, eles enganam e manipulam. Aqui diz que quando o caminho fosse longo, vende os dízimos, as sementes, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Vai com dinheiro na mão. E aí, versículo 26, e esse dinheiro dá-lo-ás na mão do pastor. Ah, se o mundo entendesse isso, essa cambada toda ia ter que trabalhar. Como que ia ser gostoso eu largar uma sexta-feira 13 lá de cima, e ela de pum no PLA, e eu, glória! Senti um pouquinho a dor, o sol. Olha, então, tem quantos aí, Mateus? Olha, vocês três aí. Do Ayapoque ao Chuí, não tem um pastor que prega isto. Não tem um. Todos são cães gulosos. O Deus deles é o ventre. Se pregar isso, o povo rua. As pessoas estão dentro da igreja com vida fácil com o Pai. As pessoas fazem da igreja e da Bíblia uma lâmpada do Aladim. Esse dinheiro que você vendeu os teus dízimos, dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás. A igreja, o pastor presidente, o chefe da convenção, a cambada toda. Não, eu tenho que ser um herege, não é possível. Que realmente é o que eu sou. Herege é tudo aquilo que se levanta contra os dogmas estabelecidos pelo clero. E é o que realmente eu sou. Porque não foi isso o que o Pai disse na sua palavra. O Pai cobrou dízimo dos judeus, que deveriam dar 10% da sua plantação anualmente. A igreja está livre de qualquer dívida e de qualquer cobrança. Cristo rasgou o escrito de dívida. Já vou te mostrar daqui a pouco. Por que não se pregam isso? Porque isso virou uma fonte de lucro. É melhor ser pastor nessa nação do que ser deputado. O cara reúne um grupo de pessoas, cada um dá 10%. Ele nem prega, porque ele chama outras pessoas para vir pregar. O cara cobra 50 mil, quem paga são os crentes. Ele fica sentado ali olhando para as mulheres com aquela cara dele assim, fulminando. Não fica assim, você vieram de lá, fica ou não fica? Meu amado, se der certo, o pastor é cheio da unção. Se der errado, você que não está dizimando direito, você que não está fazendo o voto direito. Versículo de número 27, perfeito, versículo de número 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro da sua cidade, pois ele não tem parte nem herança contigo. 28, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e o recolherás na tua cidade. O dízimo não tem nada a ver com dinheiro. E infelizmente, Miguel Ângelo, o birimbau da graça te pegou. Você precisa pregar a verdade do evangelho. Tu não andas segundo a verdade do evangelho. Assim como Pedro, eu repreendo a tua doutrina. Você é um legalista, manipula e não enxerga a verdade que a sinceridade do verdadeiro pregador expõe. Mas Paulo, na graça, pregou sobre dízimo. Não pregou, não.
Ora, como é que está escrito em Hebreus? Está escrito em Hebreus? Vamos ler então Hebreus 7, vamos ler. Hebreus capítulo 7, versículo de número 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ah lá, Abraão deu dízimo. Ui! Abraão também circuncidou? Sim ou não? Sim, se a sua igreja se baseia em que Abraão deu dízimo, a sua igreja também tem que se basear na circuncisão de Abraão, e assim, fazendo a circuncisão, tem que guardar todos os demais preceitos da lei. É o que a graça revelou por meio de Paulo. Quem guarda um ponto da lei, obrigado está a guardar a todos, senão todos estão debaixo de Wallah. Então quem observa o dízimo, porque Abraão deu o dízimo antes da lei, também tem que observar que Abraão também foi circuncidado. E eu vou levar uma rapaziada daqui para você circuncidar aí, apóstolo. Você vai aprender a falar o português correto quando chegar aí uma turma aí, meu irmão. O que foi? Vim trazer aqui. Vocês aqui não observam a lei? Vocês aqui não são dizimistas? Se vocês são dizimistas como Abraão, vocês têm que circuncidar como Abraão circuncidou. Já vou mostrar na palavra. Não quer? Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. 5. Ora. Minuto. Ora, meus irmãos, Paulo está escrevendo aos Hebreus. No ano 68, ainda se dava o dízimo, porque o templo estava de pé. Paulo está vivendo um conflito pactual entre a lei e a graça. E tem o sacerdote, mas tem os irmãos também aqui. As comunidades eram constituídas, na sua maioria, do judaísmo. Paulo está pregando aos hebreus. Os hebreus ainda eram dizimistas. O templo ainda estava de pé. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Pode parar isso aí. Conversa fiada. Prega graça coisa nenhuma, prega manipulação. Só pode tomar dízimo se for da tribo de Levi. Aqui não tem covarde. Tem que ser da tribo de Levi. Tomar o dízimo dos seus irmãos. Quem é da tribo de Levi aqui, diga glória a Deus. Leva para lá. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora esses tenham descendido de Abraão, acabou não. 6. Tem. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, Melquisedeque. 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. 8. Aliás, disse Paulo aos Hebreus no ano 68, não disse Paulo no século 21, no ano 2022. Paulo está escrevendo no ano 68 aos Hebreus, aos judeus. Aqui são homens mortais que recebem dízimo. O templo ainda estava de pé, o dízimo ainda era recolhido. Quem ministrava no templo eram os levitas. Mesmo no advento da graça, com o templo de pé, o recolhimento do dízimo tinha a sua autenticidade, por conta do sacerdócio levítico estava ainda atuando. Mas em 70 DC, cumprindo o sermão escatológico, o templo em Jerusalém caiu, o templo caiu, os sacerdotes levitas foram destituídos. Fim do dízimo, finalmente fim
do pacto físico, e a graça reinou, aonde todos nós estamos livres desses lobos vorazes. Você sabe o que me machuca? É porque eles querem se meter aonde não devem. Nunca tive direito de falar nada, negro, quarta série, não tinha estudo, não podia estar no meio dos poderosos, da nata do ministério, e o YouTube me deu voz. Só que não me deu voz ao vento, me deu voz com respaldo na revelação da palavra, e se bater de frente comigo, o birimbau acha. Comigo eles não querem guerra, eles falam às escuras, nos gotos e sujos dos seus gabinetes, e chega até a mim. E chegou até a mim, meu irmão. A gente vai para dentro do evangelho, que chega de ser enganado nesta nação. Já somos enganados pelos legistas, pelos juristas, somos enganados pelos políticos, e a arma que nós temos é o evangelho. Dentro do evangelho, para quem crê no Pai, nós vamos tirar todo esse fermento legalista, porque eles não vivem corretamente a verdade do evangelho. E o que nós queremos é a verdade. Doa a quem doer. Na bala, meu irmão, se for preciso. Eu enfrento, não tem poder certo, nada pode contra a verdade, senão a verdade. É isso aí. Aliás, disse Paulo, aqui no ano 68, o templo de pé, são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, entre Melquisedeque e Abraão, aquele de quem se testifica que vive. 9. E por assim dizer, também pastor que recebe dízimo? Não. Como não? Está escrito aí, entra numa igreja evangélica, está escrito? Pergunta na igreja evangélica quem recebe dízimo. Pastor. Meu irmão, é quem? O pastor. Ali diz que é Levi, da tribo de Levi. Vamos fazer o seguinte, vamos lá na igreja, e ao invés de entregar o dízimo na mão do pastor, nós vamos entregar na mão do porteiro. Ué, mas o pastor está errado, porque ele não é da tribo de Levi. Ué, ele não pode nem se meter, ladrão que rouba ladrão. Ué, não é? Ele, pela Bíblia, não pode receber dízimo. A gente entrega quem a gente quiser. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, preste atenção na revelação, pagou-os na pessoa de Abraão. Pode parar de novo. Aquele gesto de Abraão e Melquisedeque. Abraão estava representando o povo da graça de Deus, ou Abraão estava representando o povo de Levi, a tribo Levi? Aqui diz que era isso que estava acontecendo. Então, usar o dízimo de Abraão na graça para justificar que ele deu a Melquisedeque é falta de revelação na palavra, porque o que Abraão estava fazendo quando entregou o dízimo a Melquisedeque era representando a tribo de Levi. Por quê? Versículo de número 10 mata a charada. Por quê? Porque a tribo de Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Entendi agora. Geraldo. E você aprende isso como? Lendo. Aí eles dizem, mas Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Alô, ou da chupeta, ou da dedela. É porque a tribo de Levi não tinha sido gerada ainda. Deus, então, por sua soberania, pelo seu beneplácito, tomou Abraão para representar a tribo de Levi. Não a igreja. A igreja da graça não tem sacerdócio humano. Se tivéssemos um sacerdócio, seria o de Cristo, porque ele tem o seu sacerdócio para sempre sobre as nossas vidas. Só ficou um? Ah, fica aí, tio. Segura o fraldão. Usa a fralda, no próximo culto, usa a fralda em gel. Não sai não, fica aí, enfia.
Mas o dízimo, diz eles, é antes da lei. Nossa, não tinha pensado nisso, agora vocês me pegaram. Mas existe uma coisa também que era antes da lei. Vamos ler Gênesis capítulo 17, versículo 9 a 11. Disse mais Geraldo a Abraham, a nossa professora de hebraico está aí, como é que é? É Abraham? Abraham. Fala em línguas. Disse mais Deus a Abraham: guardarás a minha aliança, a tua descendência, no decurso das suas gerações, não é das nossas. Versículo de número 10. God. Não, God é uma coisa, good. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será... Abraão deu dízimo. Mas Abraão também circuncidou. Fizeram uma cirurgia no prepúcio. Era um facão de pedra. E aí o macho vinha ali e fazia aquela cirurgia. Os pastores pregam o dízimo, mas esquecem da circuncisão. E por que a circuncisão eles não querem fazer? Será que tem medo de arriar o zíper? Hein? Vocês querem ajuda? Posso ajudar? Hein? Meu amado, um erro não justifica o outro, é isso que eu penso. Se vocês querem viver a lei, que vocês preguem toda a lei, porque senão, observando um preceito da lei e não observando o outro, vocês se tornam culpados de todos, é o que diz a palavra em Tiago 2,10, lê aí, tem aí? Tem? Hein? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ei, com a autoridade da palavra, o ministério de vocês é um ministério culpado diante de Deus. Vocês pregam dízimo, mas não pregam a circuncisão. Vocês pregam a Santa Ceia, que não é santa, é Páscoa judaica. Nós vamos lá, hoje não sai ninguém. Páscoa está aí, não sai ninguém. Quero ver tirar da mão do churrasqueiro o cara com 2 facas, a fazer circuncisão não. Ora, se esta comunidade observa o dízimo, que é a lei de Moisés que vocês liram comigo, e não pratica a circuncisão, que é um dos 613 preceitos da lei, esta comunidade, segundo esta palavra, se torna o quê? Culpado de tudo. Mas tem mais. Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 12, olha o que disse o apóstolo Paulo. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de uma bênção. Estão debaixo de quê? O dízimo é da lei? Debaixo de maldição. Circuncisão é da lei? Debaixo de maldição. A Páscoa é da lei? Debaixo de maldição. Batismo, que era obrações, purificações com água, era da lei? Debaixo de maldição. E fica todo mundo, abençoado, abençoado. A mulher dormindo na sala e o marido dormindo com bolinha. Mas que benção é essa? Bolinha não. O bolinha é totó, né? E o totó coça assim a perna do cara, o cara dá um tapa na orelha do cachorro, pensa que foi na orelha dele, o mosquito morde ele, é o cachorro que late. Isso é vida de bênção. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Só pratica o dízimo e as demais. Geraldo, desgraçado, eu não quero mais te ouvir. Para com isso. Paro não. Não, é porque
você tem que pregar para quem não conhece a palavra. Tem que pregar para você. Quem não conhece a palavra não sustenta pastor. Quem não conhece a palavra não deixa a mulher para ir para o monte com a missionária. Quem não conhece a palavra não pede para Deus soltar a mão sobre o seu irmão. Tem que pregar para você. Para você sair dessa marra religiosa. Você está vendo que a conta não fecha. Você está vendo que o cara está enganando. Você está vendo que ele obriga os gentios a viverem como judeus, trazendo a lei judaica, colocando o povo debaixo da maldição, a impossibilidade de agradar ao Pai. Mas você continua lá, porque a cadeira é bonita, porque o anel é bonito, porque fala vários idiomas. Você continua lá, porque você anda segundo os seus olhos carnais e não segundo o espírito do entendimento do eterno. Tem que pregar para você. Essa palavra estragar, dilacerar, mostrar para você que o caminho é novo e vivo e não depende de mão de homens, e sim do que ele fez naquele madeiro quando disse: Tetelestai. Não adianta ligar para mim amanhã não, hein? Não vou desligar não, vou deixar. E vou levar na polícia. Todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Para de dizer. E é evidente que pela lei, pelos dízimos, pela circuncisão, pela santa ceia, que é Páscoa, eles chamam de ceia, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da obra, do sacrifício. O justo viverá de pagar o preço. O justo viverá por... Diga glória a Deus, diga glória. Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Você sabe qual jugo era esse? É exatamente o jugo que eles colocaram dentro da igreja. Você, cara, mas quando eu lembro, mas me dá uma coceira tão grande, igual quando eu como quibe, cara. Eu não sei o que é pior, comer quibe ou lembrar dessa raça. Rapaz, mas eu tinha que chegar meia hora antes, de terno e gravata, ataviado, fazer a oração pela família apostólica, fazer a oração pelo filho, pela mãe, pela irmã, pelo sobrinho, pelo cachorro, pelo pato, pela galinha. E dentro de mim eu falava: Deus, tu não tem um anjo daquele igual tu matou até a galinha do cara lá não, pelo amor de Deus. Gente, quando eu penso nessas coisas, eu digo: quão cego eu fui. Olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar um só preceito da lei, Cristo de nada vos aproveitará, meu irmão. E o cara diz: eu sou dizimista fiel. Cristo não se aproveita de nada para você. Porque se mudou o sacerdote e os dizimistas entregavam ao sacerdócio levítico. Tinha uma abençoada que chegou aqui e disse assim: aonde ficam os microfones da Shuri? Eu digo: da onde? Ela caprichou: da Shuri. Em lugar nenhum. É porque eu sou levita, só canto com os microfones da Shuri. Aqui tem um enferrujado aqui, mas a boca do engano não fala aqui não. Aqui é o boca da sinceridade e da verdade. Por isso que somos odiados e perseguidos, porque aqui, meu irmão, é o que está escrito.
Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, de Cristo de nada vos aproveitará. Versículo de número 3. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E sabe o que eles fizeram? Uma dieta. Da lei ele só deixou o que beneficia a eles: o dízimo, a idolatria da Páscoa. Perdeu um culto de Santa Ceia? Deus me livre. Os presbíteros estão aqui, que saíram de lá, eles iam nos hospitais. Eu já contei aqui, teve uma vez, foi subir a escada lá do Souza Guiar, derramou o copo de suco. Meu irmão. Mas tinha uma missionária com esse cabelo canecalon, né? Canecalon que fala, aqueles implantes que bota assim mesmo, mas quando ela virou assim, aquilo já pegou por cima dele. Ele, olha o sangue de Cristo derramado nas escadarias. Eu disse, meu Deus, coitado do homem, está sangrando até agora nas escadarias. Isso não é o sangue, isso é que suco. Abençoados. Todas as igrejas evangélicas estão obrigadas a guardar toda a lei. Um outro pecado mortal que eles cometem é a apresentação de criança. Você já passou no lugar que tinha que apresentar criança? Meu irmão, criança era um conceito judaico, meu irmão, obrigando os gentios a serem igual aos judeus. Uma irmã me disse para mim, para minha esposa: queria convidar vocês, apesar que vocês são assim desviados, né, desviados da igreja, queria convidar vocês porque eu vou apresentar o meu filho Antônio domingo que vem. Falei, pô, legal. E você vai apresentar o seu filho a quem? Falei, engraçado, dona Josefa, quando a irmã ficou 2 meses grávida, a irmã foi lá em casa e falou assim: Deus que me deu. Falei, como que você vai apresentar o seu filho a Deus? Se foi Deus que te deu, Josefa, zinfia do cão. Se foi Deus que te deu, reconhece, mulher. Uma filha viver como um judeu. Isto quem faziam eram os judeus e não nós. Disse Lucas capítulo 2, versículo de número 22. É comigo. Passar os dias da purificação deles segundo a graça de Cristo, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para... Não era segundo a graça ou era segundo a lei? Se eu repito isso, eu estou trazendo um preceito da lei. Eu estou obrigando vocês a viverem como os judeus. E aí, ao invés de colocarem debaixo da plenitude da graça, eu trago a maldição da lei para a vida de vocês. E fica todo mundo aqui, aquele choro de criança. Conhei, presidente nacional, bispo do grau do não sei quantos. E tinha o bispo Hugo, um senhorzinho assim, com uma fila com 2 pessoas. O apóstolo do filho dele tinha uma fila quilométrica como daqui, lá em Deus me livre. A mulher falou, por que as pessoas não ficam ali? Eu disse, é ruim, eu vou apresentar o meu filho na mão do apóstolo. Entreguei o meu filho a ele, meu irmão. Mas o moleque empurra o meu carro, sai com não sei quem. E uma mulher que apronta, eu falei, deixa eu desapresentar. Deus, eu não te apresento mais o meu filho. Volta, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. 23, conforme o que está escrito no Evangelho da Graça. Não é lei, meu irmão, sai fora disso. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. 24, e para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na referida lei, um par de rolas ou de pombinhos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Como que eu vou apresentar o meu filho a Deus, se toda a história bíblica diz que Deus já conhece, desde antes da fundação do mundo? Vamos ler se isso é verdade. Salmo 130. Segura mais 15 minutinhos, me suporta.
Não, vocês só 15. Me suportem, por favor, em amor. Tá gostoso, tá legal. Pois tu me formaste o meu interior e me teceste no seio de minha mãe. Formaste o meu interior. E a pessoa diz: eu vou te apresentar agora. E às vezes o menino nasce igual a mim, zoiudo. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. 14, graças te dou, visto que por modo assombradamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus ossos no interior não foram encobertos. Aí vem um pastor aqui achando que está sábio, né? E a pessoa fica brigando para entregar na mão do pastor um homem ungido, né? Unha pintada com dinheiro da igreja, perfume com dinheiro dos irmãos. Aí a pessoa vem aqui e dá a ele: Senhor, nós te apresentamos agora Godofredo. Aí Deus: muito prazer, Godofredo, eu não te conhecia. Essa é a sua mãe? Godofredo zoiudo igual a mim. Sim, minha mãe. Ah não, tua mãe eu conheço. Quando ela foi batizada aqui, quando ela entrou aqui a primeira vez, eu já estava. Quando ela chegou aqui, eu já estava. Quando ela chegou aqui, eu já estava. No meio da igreja eu passeava. Aí sabe o que eles dizem? Você debocha dos crentes. Deboche foi os que fizeram com a gente. Um nariz de palhaço, meu bolso já virado para baixo, o pastor não tinha nem trabalho de enfiar a mão, já caía perto dele. Isso aqui foi um deboche. A palavra diz que Deus, os meus ossos não foram encobertos. Ele conhecia até a coisa informe, ele conhecia. Eu vou apresentar ele, apresentar você. Aí sim, domingo que vem a gente vai fazer uma reunião para apresentar aqui o filho de alguém aqui que a gente não conhece. Aí, Geraldo, isso aqui é meu filho, ó, legal. Ih, rapaz, me desculpa a palavra chula, no meu tempo tinha isso. Vamos beber o mijo da criança aí. Pega lá os 2 Guaraná Top. Ô, glória! Aí tá válido. Mas ao Pai, que me conhece, te conhece desde antes da fundação do mundo, isso é judaísmo. Jeremias capítulo 1, versículo 5, a palavra deixa mais clara. Olha aí: antes que eu te formasse no ventre materno, o pastor te apresentou a mim. Uai, uala, ui, Zeverdse. É da Hungria, eu estou aprendendo, vou ser missionário lá. Zeverdse. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Aí vem o pastor pregando a graça para apresentar a criança. Ei, sai de ré. Entra aí. Birimbau te achou, filho. Gálatas capítulo 1, versículo de número 13, olha aí. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira percebia eu a igreja de Deus e a devastava. 14, e na minha nação quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Disse Paulo aos Gálatas no capítulo 4, eu leio o versículo 15. Quando porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Antes de nascer, Deus me conhecia, Deus se 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 conhecia. Recebe. Apresentar o que a quem? Tem de tudo. Tem pão como o corpo de Cristo. Uma das maiores fraudes das igrejas é a chamada Santa Ceia. A maior fraude, a maior blasfêmia que existe é um homem levantar um pedaço de pão aqui e falar assim: este é o corpo de Cristo.
E é corpo de Cristo, aquele pedaço de pão? O pastor me disse: não, Geraldo, é que você não entende. Eu que não entendo. Não, Geraldo, é como se fosse. Então vocês são a igreja da Emília. A Emília que tinha esse negócio de faz de conta. Mas ele não disse para dar o pão. Ele disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Os pastores estão dando pão no lugar de carne e suco no lugar do sangue. E tem uns que dizem, bem que aqui a gente não dá suco, a gente dá vinho mesmo, sangue de boi. Mas mesmo assim o sangue de boi não pode ser o sangue de Cristo. Colossenses 1:24. Leia comigo, por favor. Leia comigo, per favore. Caríssimo. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, o pedaço de pão. Não é assim, é assim, não. Aqui também, não, aqui também vai ser pão Pullman. Lá o povo gosta. Ali está escrito que o corpo é a igreja ou é um pedaço de pão? E quem é a igreja aqui, por favor, diga glória a Deus. Então você é o corpo de Cristo, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Diga glória a Deus. Naquela noite em que foi traído, o que, pastor? Aquela noite em que ele foi traído. Vamos voltar então lá naquela noite. Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 7. 5 minutos para acabar. Vamos lá. Hoje não, meu irmão. Hoje fizeram o quê? Hoje? Será pastel, meu irmão. É ruim. Vai não. Você, Miguel. Vem para cá não, hein, Miguel. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importa comemorar a Santa Ceia. Comemorar o quê? Páscoa. Você já... Você já entendeu que a Páscoa não é uma festa para os cristãos e sim para os judeus? Já passou por essa aula? Porque se você celebrar a Páscoa, você tem que circuncidar. Chegou o dia da festa dos pães asmos e que importa comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo: ide preparar-nos a Santa Ceia. Bamba la bamba, bamba 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 la bamba, bamba bamba bamba. Não era preparar Santa Ceia? Não. O que Jesus fez com os seus discípulos naquela noite era a Páscoa, a festa dos judeus. Não, o que eles fazem não é Páscoa. Aonde o cordeiro? Aonde as ervas amargas? Tem pão com fermento. Gente, Geraldo do céu, desgraçado da terra. Eu vou pegar você, Geraldo. Pega não, filho, nem no colo. Mas não me pega. Ainda mais que eu estou acima do peso, agora com quase 82. Mas é ruim. Outro que eu não estou sozinho, meu irmão gêmeo está aí. Se bater em mim, bate nele também. Não é, meu irmão? Aí, ó. Ô, glória. Versículo de número 9. 9. Tem um 9. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Versículo de número 10. Tem? E então lhe explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa que ele entrar. 11. Tem um 11? E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual lhe hei de comer a Santa Ceia com os meus discípulos? Não. O que Jesus comeu com os seus discípulos naquela noite? Era a Santa Ceia ou era a Páscoa judaica? Páscoa judaica.
E o herege sou eu. Gente, quanto engano, quanta baboseira. Não, é porque se você não comer a Santa Ceia, você não tem comunhão com Ele. Nossa, aquele pedacinho de pão que nem a bolinha se comer fica satisfeita, vai me manter comunhão próximo mês? Essa comunhão é todos os meses, não é para sempre não. Não, se perder a Santa Ceia, você está lascado. 12, tem o 12? Tem? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, e ali fazer os preparativos. 13, e indo, tudo encontraram como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles os apóstolos, para comer a Santa Ceia. Para comer a... Agora pergunta, a Páscoa que Jesus estava celebrando, era uma observância da lei dada por Moisés, ou era ele que estava instituindo aquilo? Era a observância da lei que Moisés mandou fazer. Deus mandou Moisés fazer a Páscoa. Todos eles tinham que fazer. Jesus estava fazendo porque era um judeu. E os pastores querem obrigar os gentios a viverem como judeus, mas não querem circuncidar. Não querem arriar o zíper. Eita, mas credo, meu irmão. Vixe. Versículo 16. 16 tem? Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Nunca mais, Nunca mais. Versículo 17 tem? E tomando um cálice, havendo dado a graça, disse: recebei e parti entre vós. Isso aqui é Santa Ceia ou é Páscoa? De um versículo para outro eles mudaram, mas era Páscoa. Versículo de número 18: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que ela venha no reino de Deus. 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E pode parar. Vai passar 2 minutos. Meu amado, este evento aqui está depois da cruz ou antes da cruz? Antes. Este corpo aqui, esse pão aqui, era uma sombra, porque ele não estava no madeiro dizendo: este é o meu corpo. Ele ainda está com os discípulos na mesa, comendo a Páscoa. Está mostrando uma sombra. E ele diz: isto é o meu corpo oferecido por vós. Por vós quem? Quem está com ele naquela mesa? Eu e você? Não. Depois ele diz: fazei isto em memória de mim. Como que os pastores querem fazer algo em memória de quem está vivo? Pode isso? Não. Pode? Não. E eles iam fazer em memória dele? Sim, porque dali a algumas horas ele iria morrer, a Páscoa iria continuar. Como ele não estava em presente, a Páscoa continuada sem a presença dele seria em memória daquele que estivesse morto. Mas no terceiro dia ele voltou. Não se faz nada em memória daquele que vive entre nós. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eles iam fazer em memória, porque naquela noite ele traído ia ser entregue, a Páscoa continuava. E então eles iriam falar: o mestre não está entre nós, nós estamos aqui lembrando dele. Mas no terceiro dia ou quarto, ele voltou. Ele voltou. O rei voltou e vive entre nós. Diga glória. Vivo. Vida longa ao rei. Ele está vivo.
Mas Paulo disse, o que Paulo estava dizendo se referia a este evento. Paulo disse, na noite em que o Senhor foi traído. Paulo não disse, depois que ele ressuscitou. Paulo estava lembrando a eles que era um evento para os 12. Era a Páscoa com os 12. Não era a Páscoa com o seu corpo, com a verdadeira igreja. O que eles estavam vivendo aqui era sombra. Paulo tentou explicar isso, 1 Coríntios 11, 20 ao 28. Já estou terminando, segura só um pouquinho. 1 de Coríntios 11, 20. Tem aí, Miguel? Miguel, tu é coisa ruim, Miguel. Quem botou esse nome em você, Miguel? Vem cá que eu vou te circuncidar. Está amarrado pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Saravá, Zinfia, tudo quanto é nome, meu. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, disse Paulo ao Coríntios, é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Não era a ceia. Primeiro que a ceia era um jantar noturno. Não era feito nas igrejas. Era feito nas casas. Os pastores fazem na igreja. Não era todos o primeiro domingo. Quem inventou que ceia é o primeiro domingo foi os pastores. Não tem isso. Não tem isso. Versículo de número 21. Tem, Miguel? Tem, Miguel? Tem, Miguel? Porque ao comer, diz cada um, toma antecipada. Levar aquela mandachaia, levou-se. Porque ao comer, diz cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O que estava acontecendo lá em Coríntios? Eles estavam celebrando o deus Mitra. Isto era o mitraísmo, que era um deus grego, que nasceu no dia 25 de dezembro, que a festa secular aí comemora. Os judeus não guardam data de aniversário, não tiram fotos. Era um mitraísmo, e os ricos estavam menosprezando os pobres naquela festividade. Paulo disse, isto não é o jantar da ceia. O que vocês fazem são orgulho, uns menosprezando o outro. Depois ele diz no versículo de número 22, não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Era isso que estava acontecendo, um desprezo com os menos favorecidos. Que vos direi, louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. E Paulo então explica o que eles estavam tentando fazer e que não era. Versículo de número 23, olha aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Segura aqui. Paulo recebeu isso aqui de Jesus de Nazaré? Se o encontro dele foi com o ressuscitado, como ele poderia receber esse evento que só foi entre os 12? Paulo estava tentando fazer eles entender que aquele evento lá com os 12 não tinha nada a ver com aquela reunião, nem com as igrejas de Deus. Paulo diz então no versículo 24, olha aí, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós os 12, fazer isto em memória de mim. Paulo não poderia mandar a igreja de Coríntios fazer algo em memória, se ele já havia ressuscitado. Paulo estava repetindo o evento daquela noite de Lucas, que nós lemos, versículo de número 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. 26, porque todas as vezes, deixa eu ler direito, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês estão anunciando que o Senhor está vivo. Como é que é? Que? Quer dizer que todas as vezes que o apóstolo lá no Rio de Janeiro levanta o pão e levanta aquele cálice, ele está anunciando a morte de quem está. É isso que está escrito aí? Foi isso que vocês fizeram a vida inteira. Estou indo para onde? Hoje tem Santa Ceia. A minha mulher botava aquele girassol. Mulher gosta de fazer um negócio de umas poses assim, né? Tira foto assim, né? Botava aquele girassol. Aí o meu sogro dizia, hoje tem ceia? Eu falei, por quê?
A minha filha já está com aquele girassol de novo. Ih, mas as mulheres com roupa de festa, aquele perfume da Patchouli que você usa. Tem uns irmãos, até o Ricardo usava. O Ricardo agora parou, chegava aqui com perfume da Patchouli, meu irmão. Meu irmão, olha isso aqui, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, aqueles 12 estavam anunciando que Yahshua iria morrer. Era o que eles estavam fazendo naquela noite. O Senhor vai morrer. Ele disse: continuem fazendo em memória de mim. E eles estavam dizendo: o Senhor está morto. Continuem fazendo em memória de mim. E de repente, quando Maria chega no túmulo, a pedra revirada, ela pergunta: onde colocaram meu Senhor? Pensando ela ser o jardineiro, o anjo disse a ela: por que tu procuras entre os mortos aquele que vives? Quando ela vira para trás, ela vê o mestre e ela diz: Rabone! Ele diga: por favor, não me toque, porque eu ainda não fui para o teu pai, o nosso pai, o meu Deus e o teu Deus. O mestre voltou. Ela sai correndo, chega lá no cenáculo e diz a Pedro e a João: ele ressuscitou. Eles então pararam de anunciar a morte e exaltar a vida daquele que vive eternamente. E a igreja todo primeiro domingo dizendo: ele vai morrer. E a verdadeira graça tirou o pão, tirou o fermento, tirou a morte da panela para dizer: o nosso Redentor vive. Diga glória a Deus. Acabou. Mandamentos e ordenanças na verdadeira graça de Deus não existe. O que Jesus estava fazendo era uma ordenança da Páscoa. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 43. Os gentios não poderiam participar dela, era só para os circuncidados. E sobre a igreja e sobre Israel, ele rasgou o escrito de dívida. Efésios capítulo 2, versículo de número 13. Eu termino com essa, termino com duas passagens, me suporte mais um pouco, hoje eu estou querendo. Olha lá. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pela Santa Ceia, pelo sangue de Cristo. Versículo 14. Tem um 14? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade. 15. Tem um 15? Aboliu. Só se você consegue ler. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Parou. O dízimo é um mandamento? É. Ali diz que foi abolido. A Santa Ceia, chamada pelos pastores uma ordenança, diz que ali foi abolida. Foi abolida ou não foi? Aqui foi. Tiramos a morte da panela, cumprimos fidedignamente o evangelho da glória de Deus. Se foi abolida, foi. Uma irmã disse: aqui eu não venho, aqui não tem Santa Ceia. Minha amada, tem pão com manteiga, chocolate, café, tem Nescau. A gente faz que suco. Você já tomou Quick? A gente faz Quick. Você quer ir a um lugar para tomar um pouquinho? Aquilo era a ordenança de Deus. Diz que ele aboliu. Meu amado, é claro para mim, é claro para você? Sim ou não? Está abolido. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Oh meu Pai, oh Jesus, oh Maria José. Não, Maria José não. Maria José não dá. Aí, tá vendo aí? Ah, então pode, então pode. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne,
Paulo fala com os judeus que vieram da transição: vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Eles tinham delitos, transgressão da lei. 14, tendo, meu pai, quantas vezes eu li isso, e o pastor com dízimo, com santa ceia, apresentação de criança, isso passava batido. Mas aqui diz que cancelou o escrito de dívida. E o que constava esse escrito de dívida? Diz que nesse escrito de dívida, um ritual de 613 diz que constava de ordenanças. Disse Paulo, isto era prejudicial. O que ele fez? Ele removeu inteiramente e encravou na cruz. A igreja de Cristo está livre. Sem mandamentos, sem ordenança, adorando